Na semana dos 200 anos da independência, a Brasil Paralelo lançou uma nova edição da maior série já produzida sobre a história do Brasil para revelar a versão não contada nas novelas e nas escolas. Acesse agora ultimacruzada.com e saiba mais. Eu acho que a gente pode até desenvolver um pouco mais essa questão do orgânico. Até quero saber do Davi, se lá em Cordor Blanc, não sei o que, as pessoas dão esse valor todo, né, com relação às coisas orgânicas e por quê. Para a gente poder entrar no aspecto, um aspecto que esse tempo para trás você denunciou de Sri Lanka, de toda aquela realidade ali, porque eu acho que o brasileiro tem que saber o que está acontecendo fora também. Mas vamos lá, um passo de cada vez. Lá à mesa, né, para usar o português mais maravilhoso. À mesa, a pessoa vai servir uma alface orgânica e uma não orgânica. Em termos de gosto, de preparo, como que vocês percebem isso? Tem diferença? Tem diferença. Na mesa, para o sabor, para fazer, o orgânico ele tende a ser menor, né? Ele não é um produto que cresce muito, ele não é grande, expansivo, assim, porque ele é feito de uma forma mais natural, então ele não acaba ficando de um tamanho tão grande. Então ele tem sabores mais concentrados, né? Então a gente até quando é guloso vai lá comer o morango, né? A gente quer pegar o morango maior. Geralmente aquele maior é o mais aguado, né? O menorzinho é o mais docinho dos morangos. Então, quando a gente tem o orgânico, nesse aspecto de sabor, ele é um pouquinho mais acentuado nos sabores, nos açúcares, etc. Mas não que faça diferença para o meu prato final. Isso aí é mais um claim para vender, para você cobrar mais caro, ou para dizer, ou para tipo, dos mitos alimentares que tem hoje em dia, que é só orgânico, eu só compro orgânico. Eu fico louco que chega no supermercado, tá lá, cantinho orgânico e o outro não. Ou cantinho saudável. Aí o outro é o quê, então? É veneno. É veneno de rato. O resto que eu tô comendo no supermercado é veneno de rato. Só aquele lá é o saudável, né? Então, o orgânico, nutricionalmente, ele não tem muita diferença, né? Porque ele é a mesma coisa do outro. Só é o ponto que ele é um pouco mais concentrado de sabores. Mas aí... dependendo do que você vai fazer, faz diferença, dependendo né? Não faz diferença, exatamente. Então, assim, por ponto de vista da mesa, ele vai ser vendável, digamos assim. Ele vai ser vendável. Inclusive, o selo orgânico, né? Eu já vi reportagens. Os caras, quando tem lá uma cachaça orgânica aqui do Brasil, que conseguiu o selo, eles vendem pra Alemanha num preço, assim, absurdo. Tipo, uma garrafa de cachaça custa 100 euros, 50 euros, algo assim. Que eles conseguem vender pra lá. Então, é mais um claim, né? De diferença, de não sei o quê. Que eu sou sustentável, que eu tô cuidando do mundo, que as calotas polares não estão derretendo. E as pessoas têm essa falsa impressão, assim. Mas no final das contas, no prato, na cozinha, eu só como orgânico, então eu vou viver mais e não vou ter câncer. Mentira, isso aí não... Pois é, na prática ali, dentro da hortaria, dentro da produção, o que é a diferença do orgânico pro não orgânico e o não orgânico nós vamos morrer? Como é que é, Camila? Na verdade, a questão de produção é a principal, que eu digo na diferenciação. Porque tu pode produzir o orgânico mal produzido, né? Tu pode produzir um orgânico de uma maneira péssima e ter um monte de bactéria e daqui a pouco ter uma infecção na pessoa ou uma infecção gastro... Entendendo? Isso. E aí, essa questão, até porque falam muito que os defensivos químicos usados corretamente, às vezes acabam deixando o produto mais seguro para consumo. Então tem uma super polêmica ao redor disso, né? A verdade é, tu tem que ter a responsabilidade em produzir corretamente. Se for usar defensivo ou se for usar alguma coisa química, usar o que precisa ser usado, na dose que precisa ser usado, respeitando tudo que precisa ser para usar a carência, por exemplo, né? Às vezes tem que ficar 2 dias sem colher. Ou tem os que tem carência zero, que é os que a gente usa, que não tem problema nenhum. E a fiscalização em cima disso é severa? É severa. Eu acho que, assim, pros produtores menores, até é um pouco mais severa, né? Então... E no nosso caso ali, a gente não tem... É porque é mais severo também até para orgânico, porque tem a certificação. Então, tu tem que ter... Orgânico tem que ser na terra, né? Não poderia ser hidroponia, tem que ser na terra. E a forma de produzir é totalmente diferente. É totalmente mais natural, assim. Uma forma mais ancestral, digamos assim. Só que, eu queria salientar aqui também, porque eu estou aqui para botar pontos e vírgulas. Isso, por favor. Que... Tem produtos usados que são permitidos usar em orgânicos para ter o selo, que são considerados defensivos químicos, tá? Então, defensivos químicos é o que o pessoal chama agrotóxico. De agrotóxico, maleficamente. Então, quando gritaram lá com a
a liberação de novos defensivos, eu falei muito a questão, calma, gente, foi a liberação de novas moléculas. Tendo moléculas mais atuais, mais modernas, a gente não precisa usar 2 vezes. Vamos lá, a gente tem uma lavoura de milho e uma de soja. Aí deu um problema na lavoura de milho, mas eu não tenho um defensivo específico pro milho. Eu só tenho pra soja. Então eu vou usar na de milho 2 vezes a da soja pra ver se funciona. Entendeu? Daí se liberar uma do milho, perfeito. Eu vou usar uma vez só e tá tudo certo. Então as pessoas falam, aquela liberação. A liberação é importantíssima, porque a gente precisa modernizar. E inclusive pra parte de bio também, né? De sustentável, porque são novas moléculas, a gente tem que usar. O próprio Nicolas comentou disso, dessa questão da liberação, que aí libera e novos. Moderniza. Né? Moderniza, tipo, a gente não fica usando aquelas coisas Exatamente. arcaicas lá também. Exatamente. E a Red Pill, acho que foi desse programa, pra mim, pelo menos, é quando ele mostrou a questão da toxicidade, né? Dos defensivos e tal, né? Eu já ia falar agrotóxico de novo, porque já fica na cabeça, mente, né? Quando ele mostrou a questão da toxicidade, e ele comparou com o do pimentão, por exemplo. Tem que comer toneladas. Tem magnésio, né? Acho que é magnésio. Você ia morrer... E aí você morre antes... Porque você come pimentão, que é um negócio natural, assim. Tipo, você morre antes do magnésio, que é o natural do pimentão. Você morre pelo magnésio e não pelo defensivo. E não pelo defensivo agressivo. Você tem que comer muito mais pra poder ter algum problema por causa do defensivo. E o pessoal nessa pira, né, Camila, de produtos orgânicos vão salvar tudo. E você comentou conosco a questão do Sri Lanka. Recentemente eu vi nas suas redes. O que aconteceu lá? Eu acho assim, é muito triste o que tá acontecendo lá, mas é importante para nós brasileiros entendermos o que pode acontecer. Porque o que acontece? A gente tem um discurso hoje no Brasil de que o orgânico e a agrofloresta vão salvar o planeta. Gente, isso é ilusão. Isso é romantismo. Não tem como. Porque tu não consegue produzir em grande escala num país como o Brasil. Né, que é um país abençoado por Deus, bonito por natureza e propício para criar praga na lavoura 365 dias por ano. Então a gente precisa usar alguns produtos. E o que está acontecendo? Como eles abraçaram a agenda ambiental muito forte nesses últimos eventos, COP26, enfim, eles têm metas, né? Todos os países. E o Brasil já está trabalhando isso há muito tempo. Na verdade, o Brasil é um dos que tem mais facilidade de fazer isso pela quantidade de florestas que a gente tem hoje no nosso país. Ao contrário dos países que falam mal da gente, né? E aí, o que aconteceu no Sri Lanka? Um abraço pro Macron. Macron, eu tretei com o Macron. Obviamente, ele não sabe da minha existência. Mas eu sei que eu tretei com o Macron. Porque ele falou que não ia mais importar soja da Amazônia. Ele não sabe nem que é plantada nem plantar a soja no Brasil, entendeu? Eu vi isso, cara, cada uma. E aí, o que acontece? Lá no Sri Lanka, o governo impôs que os produtores não poderiam mais usar defensivos nem fertilizantes. Não poderiam usar nada. E simplesmente proibiram o uso. O que acontece? Eles não conseguem produzir, porque não é do dia pra noite que tu vai transformar uma produção convencional numa produção orgânica. Não é fácil nesse formato. Tem toda a parte de ambientação, de clima. Eu conheço um produtor que passou da lavoura convencional para orgânica, ele demorou 8 anos. Nossa. E ele perdeu essa lavoura pelo menos uns 6 anos, porque não é fácil. Depende da tua localidade, depende do clima, depende da cultura, das circunstâncias. E lá o que aconteceu? Eles não tinham esse preparo. E mais do que isso, eles não tinham a capacitação. Porque tu tem que ter a capacitação para produzir, tanto convencional quanto orgânico. Não é simplesmente vou parar de usar. E aí, quebraram, faliram, perderam todas as produções. E aí deu todo aquele estrondo que deu. Sri Lanka aconteceu isso. Holanda também, né? Os produtores rurais foram pra rua protestar, porque justamente eles diminuíram. Agora eu não vou saber exatamente a porcentagem, mas para parar de usar defensivos químicos, e também a questão da pecuária, que era para diminuir, se eu não me engano, 30% da produção de carne na Holanda, através da pecuária, por causa do pum da vaca, que não é pum, é arroto, né? E aí o que aconteceu? Foi uma revolta geral justamente por isso. Tu não pode chegar para uma pessoa e falar, tu vai ter que mudar a tua empresa amanhã. Do dia pra noite, tu vai ter que mudar todo o teu formato de trabalhar, de gerir. É mais ou menos isso que eles querem impor na agricultura, só que as pessoas não enxergam que a agropecuária é uma indústria a céu aberto, é uma empresa rural. Ela quebra, ela termina e ela tem todos os seus desafios. Só que daí o governo quer impor que produza do jeito que eles querem, porque tem uma pauta ambiental. Gente, cá entre nós, quem tá acabando com o planeta não é a vaca, é o ser humano. Entendeu? O mundo tá complicado, essa questão ambiental, beleza, mas botar toda a culpa no agro, na agropecuária, é tirar a culpa de si e colocar no coleguinha. Não faz sentido. É a galera que fala que não é pra comer carne, pra salvar a Amazônia também. Exatamente. O segunda sem carne que vai salvar a Amazônia. Cara, eu fico louco com isso.